Muito boa noite, bem-vindos a mais uma grande entrevista e hoje é nosso convidado o Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, o Dr. Miguel Marques. E é, sem dúvida, uma estreia também, é Presidente, já era o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, depois da renúncia do Presidente Fernando Jorge, é agora o titular, digamos assim, da presidência do Executivo de Oleiros. Presidente, bem-aja por aceder ao nosso convite. Sei que a sua agenda nestes dias, até por causa da Feira do Pinhal, já está assim, com pouco espaço branco, mas encontramos um bocadinho para esta conversa. E começávamos pela saúde. Aliás, é um dos concelhos mais interior do interior é Oleiros, mas na saúde também estão a dar algumas cartas, como, por exemplo, a unidade móvel que percorre, imagino, 70 das aldeias do concelho por mês. É verdade. Antes de mais, deixe-me cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Uma boa noite para todos, em particular para os oleirenses, e agradecer também o convite da Beira Baixa TV para estar aqui hoje. Relativamente ao primeiro tema que introduziu, a saúde, obviamente que é um tema que ao município, à Câmara Municipal de Oleiros, que é muito caro, e é verdade, a Unidade Móvel de Saúde está de volta ao terreno, depois de um interregno também causado pela pandemia. Voltamos a ter a Unidade Móvel de Saúde a funcionar em todas as freguesias do concelho e desta vez de forma ininterrupta. Isto porquê? Porque anteriormente a Unidade Móvel de Saúde resultava de uma parceria com a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, ou seja, apenas quando havia disponibilidade de enfermeiros no Centro de Saúde de Oleiros. Atualmente, ao vermos que existia essa lacuna, o município, porque tinha no seu mapa de pessoal a prover o cargo ao lugar de enfermeiro, decidiu abrir um concurso e neste momento, desde maio, que temos um enfermeiro, neste caso é uma enfermeira, nos quadros do município. E então a nossa Unidade Móvel de Saúde começou a percorrer todas as freguesias do concelho, não só as sedes de freguesia, como disse, mas também todas as aldeias, todos os lugares adjacentes às várias freguesias, ou seja, onde existe um residente que tenha alguma dificuldade de se deslocar à sede de freguesia, a Unidade Móvel de Saúde aí estará para prestar os seus cuidados. E, portanto, este é um serviço de proximidade, de apoio às populações, que presta serviços de saúde, seja a medição da tensão arterial, da frequência cardíaca, do colesterol, da glicémia, dos diabetes, e estamos neste momento, deixe-me já adiantar isto também, estamos neste momento em conversações com a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, no sentido de podermos, pelo menos uma vez de 15 em 15 dias, vamos ver se o conseguimos, termos um médico nessa Unidade Móvel de Saúde, nomeadamente quando a mesma se desloca àquelas freguesias que desde há algum tempo já não têm as extensões de saúde a funcionar. Isto seria muito importante para as nossas populações porque permitiria que as mesmas não tivessem que se deslocar à sede de concelho, que aí pudesse o médico passar as receitas, fazer algumas consultas e, portanto, estamos a tentar encontrar uma solução em conjunto com a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. E, portanto, essa perspectiva será, eu chamo-lhe, na rentrée, digamos assim, para setembro, outubro. Sim, estamos a pensar, talvez setembro, outubro, como disse, estamos em conversações com o engenheiro Jorge Nunes, com o doutor Júlio Ramos, no sentido de encontrarmos a melhor solução. Aliás, que é uma experiência que até iniciou na Covilhã e com sucesso, até junto das populações. Outro dos temas é, sem dúvida, e que se aproxima, está aí a grande Feira do Pinhal. Muitos anos, lembro-me perfeitamente da primeira edição, do lançamento, e hoje é consolidada. É um grande certame de montra grande abordagem do que é a realidade do concelho de Oleiros. Gastronomia, produtos, empresas, genuíno e até a gastronomia. É verdade. Este ano temos a 21ª edição da Feira do Pinhal e, como disse, esta Feira do Pinhal até começou no pavilhão ginodesportivo de Oleiros, portanto, em dimensões reduzidas, e ela foi crescendo com o sucesso que foi alcançando ao longo dos anos. Este ano temos
a 21ª edição da Feira do Pinhal, que decorrerá a sua inauguração na próxima quinta-feira, dia 3, com a presença, posso já adiantar, do Secretário de Estado da Agricultura, do professor Dr. Gonçalo Rodrigues, que nos honrará com a sua presença. E, portanto, este ano teremos 125 expositores. Procuramos, de ano para ano, trazer inovação, novos artesãos para o Concelho, pessoas que queiram mostrar os seus produtos e também, obviamente, os produtores locais, o nosso tecido empresarial, porque a feira, no fundo, é feita de base para os oleirenses, para o Concelho de Oleiros e, obviamente, depois também para todos aqueles que anualmente nos vão visitando. Esse é o propósito da feira. Este ano, Sr. Presidente, há uma antecipação. A feira normalmente coincidia com a grande festa de Oleiros, não é? A Romaria e a festa da Padroeira. Este ano há uma antecipação de uma semana. Devolvo-lhe esta questão, portanto, entenderam que seria o porquê desta mudança? Ainda bem que me coloca essa pergunta para eu ter a oportunidade de explicar. Sim. Ou seja, nas edições anteriores, a Feira do Pinhal coincidia, nomeadamente sexta, sábado e domingo, no segundo fim de semana de agosto, coincidia com os festejos em honra de Santa Margarida. Deixe-me só fazer uma correção, não é a nossa padroeira, a padroeira é a Nossa Senhora da Conceição, mas os festejos são em honra da Santa Margarida. É a grande festa do Concelho, neste caso da freguesia do Oleiros da Mieira. E desde já há algum tempo que as comissões de festas, ou seja, quem organiza a festa de Santa Margarida, que é composta por 4 comissões que estão organizadas numa associação. E havia, desde há algum tempo, algumas comissões que vinham junto do município reiterando uma mudança da data. Isto porquê? Porque entendiam algumas comissões, ou pelo menos muitos elementos das 4 comissões, que a sobreposição das 2 datas estava, de alguma forma, a influenciar de forma negativa aquilo que seria o sucesso dos festejos de Santa Margarida. Exatamente. Havia uma sobreposição e era esse, de programas. Exatamente, muito bem. O que é que aconteceu? Então, a Associação de Festas de Santa Margarida reuniu em Assembleia Geral e colocou à votação a mudança da Feira do Pinhal, meramente com sentido, não vinculativo, porque não vinculava o município de Oleiros, mas informativo, e fez chegar esse documento ao município de Oleiros. Então, entendemos colocá-lo em reunião de Câmara para deliberação do Executivo e foi votada por unanimidade essa mudança. Obviamente que, como todas as mudanças, ela gera algumas controvérsias, há opiniões negativas, há opiniões positivas, todas são respeitáveis, obviamente. O que eu espero, acima de tudo, é que o sucesso da Feira do Pinhal se mantenha e que o sucesso das festas de Santa Margarida também se mantenha e que possa, inclusive, ser melhorado, portanto, levar aqui um upgrade e as coisas correrem pelo melhor. Portanto, é essa unicamente a intenção. E deixe-me sublinhar a palavra unanimidade, o que é muito curioso. Afinal, digamos assim, todos os autarcas eleitos entenderam... Exatamente. Todo o Executivo, portanto, votaram a favor desta mudança. Depois foi colocada à equipa que organiza do município a Feira do Pinhal a indicação de uma data que, de alguma forma, permitisse que aqueles que nos visitam, sobretudo os imigrantes, os oleirenses, pudessem desfrutar à mesma da Feira do Pinhal. E, portanto, neste momento, a data que se colocou foi esta, portanto, dia 3, 4, 5 e 6 de agosto. Que, no fundo, também não prejudica, digamos, o fluxo de migração, quer no próprio país, já estamos em agosto. Exatamente, porque o mês de agosto continua a ser, por excelência, o mês em que os nossos imigrantes regressam à sua terra. Quer os que estão fora do território nacional, quer mesmo a diáspora de Lisboa. Exatamente. Portanto, nesse sentido, digamos assim, quase que não se vai notar assim esperamos. grande diferença. Bom, calha um grande fim de semana, sabemos, todas as notícias estão voltadas para a capital, mas nós aqui vamos voltá-las para Oleiros. E, Sr. Presidente, tenho uma pergunta, porque há tempos li uma das afirmações que o senhor fez e, curiosamente, fiquei a pensar nela e disse: se foi dito pelo Presidente, é mesmo assim. É que Oleiros
agarrou o PRR de uma tal maneira, as candidaturas, os projetos, e o senhor dizia que só somos ultrapassados pela capital do distrito. Bem, eu queria explicar o contexto dessa minha afirmação. Portanto, ela vem na sequência de uma reunião que tivemos na Comunidade Intermunicipal com o Dr. Pedro Dominguinhos, o coordenador do PRR a nível nacional, e, portanto, em que podemos ver aquilo que terá sido o aproveitamento até então dos fundos através do PRR. E aquilo que eu constatei foi que as empresas, o nosso tecido empresarial, conseguiram até àquele momento ir buscar uma quantia avultada de verba, nomeadamente no que diz respeito ao eixo da eficiência energética e da descarbonização. O que me deixou muito satisfeito verificar que o nosso tecido empresarial está atento, que está a aproveitar o PRR e, portanto, daí as minhas afirmações foi nesse sentido. Obviamente que ainda estamos numa fase, diria, intermédia do PRR e, portanto, muitas outras empresas dos outros concelhos, obviamente, também se candidatarão a estes fundos comunitários, mas, portanto, as minhas afirmações foi de orgulho ao verificar que o nosso tecido empresarial estava... é nesse sentido, não para dizer, e sobretudo aos oleirenses, que empresários e executivo estão atentos, digamos, a este envelope que pode projetar... Exatamente. E aquilo que eu espero é que as empresas, aquelas que ainda não se candidataram aos vários eixos que neste momento estão abertos no PRR, é que o possam fazer e, portanto, e nós, município, posso já adiantar que estamos em vias até de celebrar um protocolo com a Associação Empresarial da Beira Baixa para que possa deslocar-se um técnico ao Conselho de Oleiros, por forma a ajudar aquelas que são as pequenas e médias empresas, porque são essas aquelas que têm mais dificuldade em aceder aos fundos. Aliás, o senhor tem feito várias reuniões nesse sentido. Obviamente que sim. E isto significa motivar, porque sem esse tal apoio, esse acompanhamento, às vezes as pessoas assustam-se com tanta burocracia. Exatamente. E esse é um caminho. E já que me fala em grandes projetos, é evidente, estamos todos muito curiosos, eu sobretudo, e penso que todos os oleirenses, eu diria mesmo, todos os beirões, que é o grande projeto da Rota Apalache, dos Apalaches, chamemos-lhe o Mirador, ou a Ponte Suspensa, ou a Cisa Vieira, eu nem sei como é que lhe é de perguntar, mas é um grande projeto para Oleiros. Presidente, como é que estamos? Tempo. A questão do Mirador dos Ebros, o que é que se está a referir. Todo aquele conjunto. Exatamente, todo o conjunto. Porque que vai Mirador atrair multidões. Obviamente, porque passa também no trilho mais famoso do mundo, que é o trilho dos Apalaches. No nosso concelho percorre cerca de 36 quilómetros. Portanto, o Mirador do Ebro, neste momento, aquilo que eu posso adiantar é que os trabalhos estão em fase final de execução. Aliás, já julgo que há várias imagens que já foram disponibilizadas que podem ser vistas. Neste momento, o que estamos a ultimar será o acesso com a segurança que é devida neste tipo de obras, portanto, a todos aqueles que a queiram visitar e contemplar a deslumbrante vista que consegue-se alcançar do Mirador. Está-me a dizer que está para muito breve. Sim, eu não queria indicar uma data. Eu já percebi que é preciso... Posso lhe dizer que durante o mês de agosto não será ainda feita a inauguração, mas mês de setembro, mais tardar na primeira quinzena de outubro, eu penso que teremos o Mirador do Ebro inaugurado. Está-me a dizer que a obra está praticamente, agora são só vistorias. Exatamente, há vistorias, há alguns pormenores que queremos acertar, obviamente que sim. E, portanto, quando ele abrir ao público, abrirá com todas as condições de segurança, sobretudo, para que não possa ocorrer qualquer incidente. Portanto, agora estamos já em pleno agosto, bom, e temos que falar praias fluviais. Oleiros, o Concelho de Oleiros, tem praias fluviais de excelência, mas a Câmara tem renovado, tem requalificado. Estou-me a lembrar, uma das primeiras grandes praias fluviais foi, sem dúvida, ainda praticamente poucas existiam na Beira Baixa, e já era o Açude Pinto, que este ano está completamente requalificado. E é excelência. Portanto, enquanto não chegamos a setembro, que será, então, mais uma atração para todos nós, para Oleiros, vamos às praias fluviais, todas elas com padrão
qualidade, excelência e mobilidade e até, eu diria mesmo, ambientalmente sustentáveis. É verdade, a praia do Açude de Pinto foi talvez a primeira praia sem dúvida, aqui do distrito a ser reconhecida como tal, e como todos tal. os anos o município tem investido na melhoria das infraestruturas e das condições de acesso aos vários banhistas. Como disse, mais uma vez tivemos a bandeira azul, temos a bandeira de praia acessível e também, peço perdão, de qualidade de Douro. Além da praia fluvial do Açude de Pinto, temos a praia fluvial de Cambas, também reconhecida com a qualidade de Douro, também é um espaço muito aprazível, com muitas sombras, onde aqueles que nos visitam podem desfrutar toda aquela paisagem ali banhada pelo rio Zézer. E temos também a praia fluvial de Álvaro, ou a piscina flutuante, que acabou de ser também requalificada pela Junta de Freguesia de Álvaro. Neste momento encontra-se em muito boas condições, havia alguns aspectos que tinham que ser melhorados. Também tem uma parte agora com areia, com guarda-sóis no âmbito de um orçamento participativo em que um dos habitantes de Oleiros propôs este projeto, o qual foi o mais votado e, portanto, como disse, eu acho que temos no nosso concelho praias de excelência para todos aqueles que nos visitam, para os oleirenses, e temos também as piscinas municipais, há quem prefira as piscinas municipais, que têm também uma vista muito bonita, ficam lá no alto, e portanto nesse aspecto eu julgo que estamos num patamar cimeiro no distrito de Castelo Branco relativamente às praias fluviais. Sr. Presidente, o senhor é um presidente jovem, eu diria mesmo, digamos assim, dos presidentes que temos na nossa beira, é um dos mais novos, e viu o seu concelho evoluir. Portanto, o senhor cresceu na vila em Oleiros, foi vendo a evolução, e a minha pergunta é, e agora que tem a responsabilidade maior, está consigo, que projetos gostaria de dar prioridade para Oleiros? Oleiros, concelho. Obviamente. Bem, há sempre muito para fazer, não é? Como se costuma dizer. Prioridade tem que ser. É este e não aquele. Agora, a prioridade e aquilo que é o grande desafio destes territórios é o desafio demográfico, obviamente. A fixação de pessoas no território, a criação de emprego é o grande desafio que cerca de 2/3 dos concelhos de Portugal tem pela frente, tirando as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, os concelhos que estão na orla marítima, e, portanto, esse desafio demográfico coloca-se praticamente todos os outros concelhos. Isso só conseguimos, diria eu, com a criação de investimento, de empresas que venham para o território, ajudando as empresas que já estão no concelho a melhorar as suas condições, dando-lhe melhoria de condições, e com a criação também ou construção de habitação, porque não havendo habitação as pessoas não se podem fixar no território e, portanto, exercer a sua profissão. Portanto, estes são vetores que nós estamos atentos, que estamos a trabalhar e no qual vamos apostar fortemente. Julgo que talvez ainda durante o mês de agosto possamos lançar a incubadora de empresas na zona industrial da Alverca, portanto que será uma estrutura de apoio para aquelas empresas que, já existindo no concelho, mas que tendo um cariz familiar, queiram mudar-se, ter outras condições para essa incubadora, como também para empresas que queiram aí investir e, portanto, fazer novos investimentos. Estamos também a negociar terrenos na zona industrial do Açude de Pinto, tendo em vista a sua ampliação e, portanto, eu julgo que com este conjunto de infraestruturas conseguiremos atrair também novas empresas e, com isso, a criação de emprego, que é muito importante para a fixação de pessoas. Obviamente que existem outras prioridades. Eu tenho e tudo farei, porque julgo que é uma aspiração legítima de todos os oleirenses, que tem já muitos anos, que é a requalificação da Estrada Nacional 238 entre Oleiros e o Alto da Foz do Giraldo. Aliás, ela já esteve prevista no Plano de Atividades e Orçamentos das Infraestruturas de Portugal, depois acabou por ser um projeto que foi colocado na gaveta, mas tudo farei o que estiver ao meu alcance para que seja uma realidade. O grande sonho. É o grande sonho, porque nós temos que diminuir as assimetrias e temos que colocar Oleiros não a 1 hora da capital distrito, mas a meia hora da capital distrito, onde temos o Hospital Distrital Amato Lusitano, onde temos os serviços e, portanto, é legítimo que todos os oleirenses possam aspirar a deslocarem-se à sua capital distrito em meia hora, como temos praticamente todos os concelhos a fazê-lo. E, portanto, irei
irei lutar com todas as minhas forças para que isso seja uma realidade. E até porque nos meses mais frios a estrada, além de ser sinuosa, ainda se torna... É verdade, é uma estrada perigosa, sinuosa, com curvas, contracurvas, e portanto eu julgo que ela terá que ser vista pelo Governo Central, é uma estrada nacional. E vamos trabalhar no sentido de conseguir a sua requalificação. Tudo fará. Tudo farei, o que estiver ao meu alcance. É o grande sonho, e é evidente, foi o sonho de todos os autarcas que o antecederam. É verdade. E muitos deles até alguma vez confessavam que era a mágoa não terem conseguido essa ligação. Porque na zona, digamos assim, na parte mais litorânea ou litoral, temos a nova estrada. A ligação à Sertã e ao IC8 e, portanto, e ao IC8 em Provença. Nessa parte já estamos bem servidos, mas falta a ligação à capital. Não há duas distrito. sem três. Assim esperemos. Sem dúvida. Senhor Presidente, vamos às pessoas, foi o que falou, e o seu Executivo, e o Executivo liderado na primeira metade deste mandato pelo Dr. Fernando Jorge, de que o senhor era Vice-Presidente, foram as pessoas. A floresta, o senhor tem incentivado os produtores florestais, os que têm floresta, a associarem-se, isto é, a organizarem-se, a ganharem peso ou ganharem escala. E esta é uma pergunta. Depois recordo-me um pequeno gesto que foi a colocação de vários abrigos em vários pontos, digamos assim, da pequena horta, do pequeno sítio onde se produz. Parecem coisas simples, mas são presenças, são proximidade. É uma Câmara que diz aos mais velhos, sobretudo idosos, que afinal estão ali também, podem contar com eles. E agora a produção florestal, e estamos numa fase também tão crítica, curiosamente, este ano está a correr muito bem, que é esta época, digamos, sempre muito quente, e o Conselho de Oleiros, é evidente, não é uma exceção aos perigos elevados que acarreta. Ainda é preciso fazer mais. Depois, já agora englobava-me na sua resposta, que é o cadastro. Isto foi, não sei como é que está a decorrer no Conselho de Oleiros, portanto as pessoas não sabiam quem eram os proprietários, ou sabiam, mas não tinham essa referenciação, ou agora como se diz, georreferenciação. Como estamos com a floresta? Começando por essa parte final do BUP e do cadastro, posso lhe dizer, o Oleiros tem cerca de 71 mil matrizes rústicas. Portanto, tudo parcelas. Tudo parcelas, exatamente, ou seja, numa zona de minifúndio, claro, em que a propriedade foi sendo dividida pelas várias gerações. E neste momento, segundo a última informação que obtive do BUP, no nosso balcão, temos cerca de 8 mil RGGs feitas. Já ultrapassei os 8 mil, portanto estamos a falar de cerca de 12%. Nós temos tentado, e o BUP tem feito esse trabalho, ou seja, exatamente, ir às freguesias, ter com as pessoas, elucidá-las, explicar-lhes o que é o BUP e o que são as RGGs, e tem funcionado muito bem. Desde que o fizemos, esse contato de proximidade, temos visto uma maior afluência de pessoas, claro, no BUP. Este projeto em Oleiros começou em 2021, portanto ainda não tem 2 anos, e portanto, obviamente, gostava de ter muito mais, de termos já uma percentagem superior aos cerca de 12% que temos nesta altura. Mas deixa-me satisfeito já, porque vejo que o trabalho desenvolvido pelos técnicos que estão no BUP está a ser profícuo, as pessoas estão a aderir. Agora temos estes meses de agosto, já de julho, agosto e setembro, em que voltam os imigrantes. Temos feito também uma campanha de sensibilização para as pessoas se deslocarem ao BUP, e estamos abertos também aos sábados de manhã, mediante marcação, e, portanto, julgo que conseguiremos aumentar esta percentagem. Mas, daquilo que eu tenho falado com outros colegas, e que já começaram este projeto noutros anos, portanto, mais para trás, 2019, 2020, quando atingimos uma determinada percentagem, pois torna-se difícil, claro, conseguirmos ir mais além. É tal franja que exatamente. É difícil. É difícil saber, é difícil foi aquilo contactar. Que houve, as heranças indevisas, claro, foi passando de geração, as pessoas deixaram de se deslocar ao território, não sabem onde é que ficam localizadas as propriedades, e, portanto, teremos que arranjar uma solução para este problema.
Relativamente à questão dos abrigos agrícolas, como falou, ainda bem, este foi um projeto... Esse projeto eu achei, deixe-me usar a palavra, um mimo, porque é uma forma de estar presente junto de pessoas que, para tirarem alguma coisa da terra, aquilo deve ser duro, duro, duro. É verdade. Este foi um projeto que já vem desde 2017, ou na sequência dos incêndios de 2017, que foi proposto por uma associação liderada por um arquiteto de Lisboa, da zona de Lisboa, e, portanto, em que tinha como objetivo, de alguma forma, compensar aqueles pequenos agricultores que viram os seus anexos agrícolas arderem e construir-lhes um abrigo. E assim fizemos, salvo erro, temos neste momento no Conselho 13 abrigos agrícolas, portanto fomos perguntando às juntas de freguesia que foram sinalizando aqueles pequenos agricultores, os mais prejudicados, e eu pude constatar, e estive, salvo erro, em mais de metade da entrega destes abrigos agrícolas, e pude constatar a alegria e a satisfação das pessoas que recebiam. Como lhe disse, era um mimo que estávamos a dar às pessoas, não as compensava, obviamente, dos graves prejuízos que tiveram com os incêndios, mas de alguma forma as pessoas sentiram ali alguma alegria ao verem um abrigo onde podiam guardar as suas alfaias, os seus produtos, e portanto foi muito enriquecedor poder constatar isso. Relativamente à floresta, eu venho dizendo várias vezes que, e não obstante os vários incêndios que têm assolado o Concelho de Oleiros e os concelhos limítrofes, eu continuo, e entendo assim, e julgo que a maior parte dos oleirenses também, que a nossa maior riqueza continua a ser a floresta. Temos é que entender a floresta de uma forma diferente que ela vem até agora, ou até alguns anos atrás, a ser entendida. Ou seja, temos que ver a floresta também como outras oportunidades. Ou seja, os proprietários têm que ser sensibilizados que estamos perante oportunidades de criar ali ecossistemas, de termos outro tipo de árvores mais resilientes aos incêndios, e portanto isto culmina tudo naquilo que é agora, ou que são agora as áreas integradas de gestão da paisagem, as AGPs. Nós já temos uma no Concelho, na freguesia de Oleiros Amieira do Caniçal, na qual o município está a prestar todo o apoio, inclusive monetário, para que ela seja uma realidade, e neste momento estará perto de atingir já os 50% de identificação dos proprietários das RGGs, e portanto temos previstas mais 2 áreas integradas de gestão da paisagem no Concelho, e estamos a trabalhar nelas. Portanto, este conjunto de medidas julgo eu que poderá trazer uma nova perspectiva para os proprietários. O sucesso dessas áreas pode ser... É verdade, porque o investimento na floresta, que foi, na altura, digamos, o ganha-pão de muitos oleirenses, acabou por se tornar um investimento de altíssimo risco, e risco tendo à cabeça os incêndios. E as pessoas foram perdendo algum fulgor, foram ficando desmotivadas, porque viam ciclicamente as suas propriedades serem devastadas pelos incêndios. É evidente. Também não resisto a perguntar-lhe, porque é muito curioso, e deixe-me fazer-lhe esta pergunta, e faço-a não por ser mínima, mas por ser grande. A Câmara Municipal de Oleiros está a sensibilizar os seus munícipes, sobretudo aqueles que têm tratores agrícolas, não é? Para renovarem esta frota. Isto é uma coisa tão simples, mas que pode ser fundamental, até para a segurança desses utilizadores, que já são pessoas com alguma idade, mas também para que não percam, não abandonem de vez essa vida e essa atividade. Eu achei este vosso projeto é um projeto muito, muito vivo, que é sensibilizar para renovar a frota de tratores agrícolas. Presumo eu que são agrícolas. É, exatamente. Isto vem no âmbito de uma medida do PDR e, portanto, tivemos aqui o suporte da Pinhal Maior, da Associação Pinhal Maior, e tivemos algumas ações de sensibilização no Concelho, junto de pequenos proprietários, no sentido de aproveitarem esta medida, que está aberta, e de poderem renovar... Disse bem, está aberta. Está aberta, portanto, quem nos está a seguir nesta conversa pode candidatar-se, portanto, a esta medida,
de renovação do parque de tratores e, portanto, existem determinados critérios, o número de anos que os tratores já têm, estarem legalizados, matriculados, mas, portanto, procuramos junto dos nossos proprietários, das associações de agricultores, que aproveitem esta medida como forma de renovação das suas máquinas agrícolas e, portanto, assim poderem continuar a praticar a sua agricultura, não só de subsistência, mas também de poderem escoar os seus produtos. Nós temos os mercados ou as quintas nas praças do Pinhal, que é um evento que é aproveitado pelos agricultores para escoarem os seus produtos, muitos deles produtos biológicos, e, portanto, terem esta ajuda, julgo eu, que é fundamental para continuarem a sua atividade. Pequenos gestos que se transformam em grandes projetos. Vamos passar na educação, porque eu tenho uma grande pergunta que já é do domínio público. Oleiros vai receber no próximo ano letivo alunos do Príncipe, da Ilha do Príncipe, do arquipélago São Tomé e Príncipe, o agrupamento de escolas. Isto significa também que aí está a grande abertura, mais uma abertura também para a atração e, neste caso, de gente mais nova. Eu não sei se teve alguma influência, teve, por certo, contactos a este nível de governos e, neste caso, do governo, pelo menos, ou municipal, da Ilha do Príncipe. Sim, pronto, este é um projeto que já vem de trás, mas no ano passado não tivemos nenhum aluno a frequentar o nosso agrupamento dos PALOP. Este ano, em consonância com o agrupamento de escolas Padre António de Andrade, entendemos que haveria essa possibilidade de novamente trazermos para o agrupamento, não só para os cursos profissionais, mas também para o ensino regular, alunos do Príncipe, como disse, mas também de Cabo Verde. Cabo Verde. E, Presidente, diga-me, a Câmara tem aí uma palavra fundamental, porque já estou a imaginar que os vai acolher. Sim, aliás, já estiveram no Conselho responsáveis do Governo de Cabo Verde para verificarem quais são as condições. Portanto, nós temos a residência de estudantes completamente preparada para os acolher, para os receber, para os ajudar também no próprio agrupamento e, portanto, eles terão todas as condições para frequentarem o agrupamento e estarem, portanto, no Conselho a residir, a terem a alimentação, as ajudas que necessitarem. Portanto, tudo isso será disponibilizado pelo município, como vem sendo habitualmente, já acontecia em situações anteriores, quando acolhemos também jovens vindos dos PALOP. Sem dúvida. E ontem ou anteontem, quase que tiveram um primeiro grande ensaio geral com o acolhimento de peregrinos da Jornada Mundial, das Maurícias, por exemplo. É verdade, estiveram... Como é que foi essa experiência, Presidente? Foi muito... Isto é um Presidente que às vezes, não é, os executivos, os autarcas, vivem em projetos, em reuniões e de repente... É verdade, nós tivemos 50 jovens das Ilhas Maurícias no Conselho, distribuídos por várias freguesias, de famílias de acolhimento. E o município ajudou, obviamente, seja no transporte desses jovens para vários locais do Conselho, estiveram na Praia Fluvial de Cambas, estiveram no Orvalho também, em Oleiros, noutros locais, e, portanto, nós disponibilizamos o transporte para todos os jovens, levamos-os, inclusive, a Fátima também, isto em consonância com a paróquia de Oleiros, com a paróquia do Estreito e Vilar Barroco, e conseguimos, portanto, julgo eu, dar aos jovens uma perspectiva daquilo que é o nosso Conselho. Eu tive a oportunidade de jantar com eles no dia em que eles chegaram a Oleiros, jantamos na cantina da escola Padre António de Andrade, e pude ver a satisfação com que os jovens estavam ao serem recebidos pelos oleirenses, também somos conhecidos pela arte de bem receber, e pude ver que há despedida, aliás, há imagens disso, que há lágrimas entre as famílias de acolhimento, entre os jovens que estiveram nas suas casas e, portanto, isso também é um sinal de gratidão e da forma como foram recebidos no Conselho de Oleiros. Este ano, Oleiros está a comemorar os 400 anos
eu diria, da chegada do padre António de Andrade ao Tibete. Bom, é um grande filho da terra, um grande oleirense, que todos conhecem. 400 anos é uma data de redonda e, portanto, não faria, nem poderia ser de outra maneira, que o Executivo e a Câmara Municipal não evocassem, trouxessem à memória este feito. Que programa e que calendário, se é que já podemos mais ou menos vislumbrar? Sei que já está tudo praticamente em andamento. Sim, nós já iniciamos essas comemorações, a 30 de março com a inauguração da exposição Desertos de Neve, da autoria do Joaquim Magalhães de Castro, uma exposição muito interessante, onde podemos ver os locais por onde o jesuíta, o padre António de Andrade, passou na sua viagem ao Tibete, na altura, e ainda agora um território inóspito, não é? Ainda hoje, com a omnipresença da neve, de uma altitude exponencial e, portanto, em condições muito adversas e, certamente, sem os equipamentos que hoje têm. Eu atrevo-me a dizer, tinha duas boas coisas. Era oleirense e era jesuíta. É verdade, é verdade. São duas qualidades, certamente, que o ajudaram a chegar ao destino. Se a primeira era muito importante, habituada já com certeza à dificuldade, a outra à vontade de chegar ao fim do caminho. Pronto, e estão previstas, como estava a dizer, várias iniciativas que culminarão certamente no ano que vem, 2024, portanto, será março. Será março, portanto, quando são feitos os 400 anos. Já iniciámos no ano. Já foi iniciado e, portanto, há várias iniciativas que estamos a pensar, a trabalhar nelas, que queremos envolver a comunidade também nessas iniciativas. Iremos ter de âmbito cultural, outras mais viradas para a animação. Portanto, neste momento estamos a trabalhar esse conjunto de iniciativas com a nossa equipa de eventos, no sentido de proporcionarmos não só aos oleirenses, mas também a todos aqueles que nos visitam, ao nosso distrito, eu diria até do ponto de vista nacional, porque eu recordo-me das palavras do autor, do Joaquim Magalhães de Castro, quando esteve em Oleiros a inaugurar a exposição, e ele disse-me que, infelizmente, o padre António de Andrade ainda não estava no lugar que merecia do ponto de vista nacional, porque foi um ilustre português, não é, que partiu à descoberta do mundo, neste caso chegou ao Tibete, foi o primeiro europeu a fazê-lo e, portanto, nós temos também, é nossa obrigação e é nosso dever, enquanto representantes do Concelho de Oleiros, fazer chegar às outras pessoas este feito do padre António de Andrade, e é isso que vamos fazer. Em março. Estamos praticamente, está a ver que a conversa não damos pelo tempo. É verdade. A minha pergunta é, vamos à comunidade intermunicipal, portanto, provavelmente até muito em breve poderá aqui haver alguma mudança com as alterações que já foram feitas e até ganhar-se mais escala, digamos assim, do que só os 6 concelhos da comunidade intermunicipal Beira Baixa, mas, quem sabe, voltarmos novamente a unir os concelhos que compunham o distrito de Castelo Branco há não muitos anos atrás. Depois da mudança com ali a zona do Val de Santarém, portanto a zona da Grande Lisboa e Santarém, provavelmente isto pode acontecer. E a minha pergunta é neste sentido. Sr. Presidente, é aberto a esta abertura, a este alargamento maior, ou assim como está a 6, estamos bem? Bem, eu falava já numa comunidade a 8, não a 6, ou seja, porque a integração de Sertém e Vila de Rei vai ser uma realidade. Portanto, ela neste momento... É uma boa notícia que nos está a dar. É ponto assente e, portanto, a Sertém e Vila de Rei farão, ou neste momento até já fazem parte da comunidade, já vêm assistir às reuniões da comunidade intermunicipal e, portanto, podemos falar já de uma comunidade a 8. A 8. Eu vejo isso com bons olhos, porque a Sertém e Vila de Rei são concelhos vizinhos de Oleiros, com as mesmas dificuldades, com as mesmas potencialidades também de outros concelhos que fazem parte integrante da comunidade. Eu julgo que a sua integração na comunidade intermunicipal da Beira Baixa vem dar escala, como disse, e vem dar força à nossa comunidade. E, portanto, eu vejo com muito bons olhos esta comunidade, que já é uma realidade intermunicipal da Beira Baixa, a 8. Portanto, é só uma questão de tempo. Depois falta juntar o Norte. O Norte, neste momento, já é consenso.
falta só ali o fundão limar algumas arestas, mas provavelmente, para não ficar isolado, provavelmente dentro de pouco tempo poderemos voltar a ter a 8, a 11, como foi antes desta divisão. E para terminar, tenho que lhe fazer uma pergunta muito pessoal. O senhor está na Câmara neste mandato, mas com a responsabilidade maior desde praticamente junho. Portanto, vamos contar, 1 mês, 2 meses. E a minha pergunta é, Presidente, é para continuar? É assim, eu tomei posse como Presidente de Câmara no dia 5 de junho. Portanto, no dia 5 de junho, em consequência da renúncia do Dr. Presidente Fernando Jorge, pelos motivos soberanamente conhecidos. Obviamente que eu quero completar este mandato, os 2 anos e pouco que faltam, e não penso em mais nada. Eu penso nos oleirenses, penso no Conselho, no seu desenvolvimento. Não estou à frente da Câmara a pensar em eleições, a pensar em votos, a pensar em 2025. Não estou para aí virado, como se costuma dizer. Eu estou focado nas pessoas, no agora, no Conselho. No que tem... até por razões pessoais, não faço planos a longo prazo, faço planos a curto e a médio prazo e, portanto, o que me preocupa agora são estes 2 anos, dar o melhor em colaboração com os oleirenses, com o Executivo a que tenho a honra de presidir, todos sem exceção, e, portanto, é isso que me importa e, portanto, são os oleirenses que me importam neste momento. Bem-aja, esta é a grande entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de Oleiros, que agradeço. Muito obrigado, eu que agradeço. Voltaremos a mais entrevistas ainda durante este mês de agosto para levar até si as figuras, os temas e, quem sabe, as grandes questões que preocupam a Beira Baixa. Boa noite.